Amém, meu pastor. Amém, mestre. A paz do Senhor, meu querido. A paz do Senhor, meu querido, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu apresentar o Senhor para o pessoal. Nós vamos começar sempre como a gente faz uma dinâmica aqui, pastor. A gente ora pelos irmãos e a gente clama ao Senhor pela vida dos irmãos. E a gente primeiro se apresenta aos irmãos. Então nós temos aqui o Jones de Salvador, na Bahia. Então manda aí a cidade de onde você está nos acompanhando. A Sara do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Boker Tov, Francisco, Pastor Cosme de Lavras, seja bem-vindo, Pastor Cosme, Elaine, a paz do Senhor. Manda aí a localização de onde você está nos acompanhando. Casa de Pão de São Paulo, amém. Nova Serrana, Minas Gerais. Pastor Bittencourt está em Lavras, né? Mande aí, pessoal, o nome da sua igreja e o local de onde você está nos acompanhando nessa manhã. Nós vamos ter uma Shalom, Israel, amém, Shalom. Rio de Janeiro, Vila Velha, Igreja do Distrito Federal, Monte Sinai, Conceição do Espírito Santo, amém. Cada gente bacana, Vitória, União da Vitória no Paraná. Mande aí a cidade, Ivete, de onde você está nos assistindo, de onde você está nos acompanhando. Mande convite para todo mundo, amém? Shalom, Ivete. Mande convite para todo mundo, convida todo mundo, que esse moço bonito que está na tela aí vai falar com a gente hoje. Igreja Batista Pouso Alegre, Nova Serrana, Igreja de Deus Missão, Montes Claros, ovelha sua, pastor. Bocaiúva, Igreja Batista Nova Vida, Montes Claros, IBEV, opa, Mona Lisa, amém, bom dia. Pinhalzinho, São Paulo. Vamos deixar mais alguns passarem aí. Verbo da Vida Sul, Fortaleza, Cristo Vive, Igreja Batista Nacional, do pastor Darcy Melquides, IBEV de Montes Claros. Está dando IBEV aqui, hein, pastor? Divina, de Divinópolis, a Divina de Divinópolis. Amém. Pastor, a paz do Senhor, tudo bem? Shalom. Daniele está na Bahia, se não me engano. Mande aí, Daniele, a sua cidade. Nós vamos ter um debate teológico aqui agora com o pastor Leonardo. E vai ser bênção, vai ser acrescentar muito na nossa vida hoje aqui. Então, coloque aí o lugar de onde você está nos acompanhando, para que a gente possa conhecer, o pastor possa conhecer vocês também. A Natália, amém. Rita, bom dia, Boker Tov. Boker Tov, pastor Leonardo. Deus abençoe o senhor. Deus te dê um bom dia. Shirley, amém. Manda aí, gente. Vocês não estão mandando a cidade que vocês estão nos acompanhando. Vamos deixar aqui o pastor bem à vontade para ele poder falar para todo mundo conhecido, saber de onde é que ele está, de onde é que ele está alcançando a sua palavra hoje aí. A Gláucia, amém. Mande aí a cidade de onde você está falando, está nos acompanhando, amém. Belo Horizonte, a Rita. E nós vamos orar agora, o pastor Leonardo vai orar agora por vocês. Vitória da Conquista na Bahia, Adventista da Promessa, amém. Deus abençoe. Pastor, shalom, bom dia, paz do Senhor, graça e paz, graça, paz e misericórdia, Guarapari do Espírito Santo, olha lá. Bom dia, Divinópolis, amém. Pastor, eu estava aqui lendo o Salmo 92 como a nossa introdução nessa live de hoje, e falando aqui sobre como é importante anunciar a palavra do Senhor em todo o tempo. E o Salmo 92, no verso 2, diz: anunciar a palavra do Senhor pela manhã, e durante as noites anunciar a sua fidelidade. O Senhor é fiel, Ele é justo, Ele é bom, Ele é misericordioso. E a razão de nós anunciarmos a palavra do Senhor, creio eu, é porque nós temos evidências, provas cabais de que o nosso Deus é fiel, de que o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é grandioso. Mas eu gostaria que o Senhor dissesse, se essa introdução fosse sua, e também a oração pelos nossos irmãos que vão entrar aí, que estão entrando já nessa live. Então fique à vontade, pastor, e a gente hoje vai debater sobre as marcas do verdadeiro cristão. E nós vamos usar como base aqui o nosso texto, irmãos. Nós vamos usar Gálatas, capítulo 6. Então, pastorzão, fique à vontade. Bom dia, Boker Tov, shalom. Graça e paz, meu pastor, meu amigo. Deus te abençoe. Bom dia a todos também que estão nessa live. É um prazer e um privilégio estar aqui nesta manhã
e poder compartilhar essa palavra com o pastor Israel. Pastor Israel é o meu mestre, meu pastor, meu amigo, e toda vez que eu paro para conversar com ele, é 10 anos de aprendizado em 10 minutos. Então, eu não sei o que eu estou fazendo nessa live. Eu sei que eu vou aprender muita coisa aqui com o meu pastor. Mas anunciar o evangelho é algo que se torna irresistível para nós. Porque uma vez que a nossa fé produz em nós resultados, o mínimo que nós fazemos é poder mostrar o que a glória do Senhor operou em nossa vida. Então se torna algo muito fácil, muito prazeroso, e não há nenhum prejuízo em anunciar essa palavra a outras pessoas e levar aos famintos e sedentos pão e água, para que eles também possam ser alcançados por essa graça misericordiosa. É um privilégio, uma honra estar aqui nessa manhã, pastor. Amém, pastor. O senhor pode orar pelo pessoal, por nós todos? Querido Deus e querido Pai, onde cada filho esteja nessa manhã, cada necessidade, cada expectativa, cada sonho, meu Pai, cada projeto, Amém. nós consagramos ao Senhor nesta manhã. Todos que entraram nessa live em busca de uma palavra, em busca de uma resposta, em busca de uma direção, em busca de uma exortação, de um cuidado do Senhor. Que as expectativas do seu coração, meu Pai, venham encontrar com a Tua palavra. E a Tua palavra fala aquilo que eles precisam ouvir. Que a Tua palavra nessa manhã seja medicina para o coração cansado, oprimido, sem direção. Que a Tua palavra nessa manhã seja também como uma flecha, meu Pai, que envie essa pessoa ao seu destino, ao seu propósito. Nós oramos por cada irmão, em cada igreja, em cada estado, em cada cidade dessa nação, para que a Tua glória, a partir dessa conversa, possa transformá-los de dentro para fora, revelando a Tua boa, perfeita e agradável vontade na vida de cada um. É o que nós te pedimos, crendo e confiando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje a nossa live é um pouco diferente, muito mais dinâmica, muito mais enriquecida aqui, encorpada com a presença do pastor Leonardo. Mas eu quero pedir a você que mantenha sempre os corações acionados, porque os corações acionados mostram que vocês estão ouvindo a gente, que o nosso áudio está chegando para você, nosso vídeo está chegando para você. Então, o sinal de fumaça de coração aqui, pastor Leonardo, eu peço sempre que os irmãos estejam acionando o sinal de fumaça de coração, para que eu saiba que eles estão nos ouvindo. E estejam interagindo com a gente também, mandando mensagem, né, falando algo que você percebe naquilo que a gente vai estar comentando aqui hoje. Antes de tudo, pastorzão, se apresenta ao pessoal, apresenta também o endereço do canal da igreja. Irmãos, mensagens abençoadíssimas saem daquele altar ali. E eu tenho o privilégio de visitar a igreja. O pastor me deu essa honra de poder ter a honra de se subir ao altar ali, poder levar uma mensagem. Então, eu quero que o senhor passe aí o endereço do YouTube, para o pessoal poder acompanhar a sua igreja, poder seguir a sua igreja no YouTube. O pastor Israel, ele vem aqui toda vez para nos alimentar, né? Uma bênção e um privilégio. Nós somos a Igreja Batista Esperança e Vida, aqui de Montes Claros, norte de Minas. Nosso canal no YouTube é IBEV Moc. Você pode colocar IBEV, IBVE, IBEV Moc no YouTube. E no Instagram, IBEV Online. Somos uma igreja que nós cremos no poder do Espírito Santo, cremos na palavra, lutamos por ser uma igreja bíblica. Gostaria de aproveitar, pastor, se o senhor me permite, para todos que estão na live, aqui embaixo tem uma setinha. Essa setinha você pode enviar essa live para os seus amigos. Se eu puder te fazer um pedido, para que você clique nessa setinha, todos que estão online, mandar pelo menos para mais 2 pessoas, né? Nós vamos dar aí uns 2 minutinhos para você fazer isso. Você pega a setinha, envia aí para mais 2 pessoas, para que outras pessoas também possam ser abençoadas por essa conversa nessa manhã. Ótimo, muito bom. Pastor, vamos dar esses 2 minutinhos que o senhor pediu, né? Fala um pouquinho da sua igreja para a gente. Antes aí, 2 minutinhos, para o senhor falar um pouquinho de Montes Claros, localização, porque o irmão viu que tem pessoas aqui de várias regiões do país, né? Então, o senhor dá uma localizada no pessoal. IBEV, IBVE, IBEV,
IBEV MOC, M-O-C. Isso. Isso, é o endereço no YouTube, né? Então entre Isso. lá, entre hoje, já se inscreva no canal, acompanhe o canal que tem palavra abençoada lá. Eu estou sempre acompanhando, pastorzão. Então vamos lá, pastor, apresenta um pouquinho a sua igreja e dá tempo do pessoal acionar aí a setinha e mandar para algumas pessoas poderem entrar. Eu estou olhando ali o número para ver se vai crescer. Vamos lá. Hoje nós somos uma igreja aqui no norte de Minas, em Montes Claros, e uma igreja que conta com 26 ministérios, desde a introdução até o Ministério de Louvor, o Ministério de Multimídia, de Escola Dominical. E nós temos um foco muito grande na família. Nós falamos muito sobre casamento, sobre redenção familiar. Focamos muito na educação cristã das crianças, num tempo muito complexo porque os pais estão perdidos, né? Muita ideologia, muita mídia, muito entretenimento, e os pais não sabem o que fazer. Então, nossa igreja tem focado bastante no trabalho da educação cristã, da conscientização, no trabalho em prol da família. Nossos cultos tem sido um tema recorrente isso. Temos uma escola dominical muito forte, voltada para as nossas crianças e adolescentes. Também temos um culto infantil, onde as crianças aprendem a essência da palavra, né? Nesse ano nós inauguramos o Instituto de Teologia aqui da nossa igreja, que é voltado não apenas para a igreja, mas também voltado para a cidade e aqui para o norte de Minas, do qual o pastor Israel é um dos professores. Inclusive, ele estará conosco no próximo módulo. E aqui nós lutamos por duas coisas, pastor. Primeiro, por sermos uma igreja bíblica. Segundo, para exercermos uma liderança séria, né, onde as pessoas possam ver que os homens, as mulheres que aqui estão na casa do Senhor têm um compromisso com a sua palavra. Essa tem sido a nossa busca e esse tem sido o nosso alvo. Pastor, eu conheço a seriedade da sua igreja, conheço a seriedade do senhor também, e é por isso que eu convidei o senhor para entrar aqui nessa live. Nós temos desenvolvido aqui uma live tentando levar para os irmãos um conhecimento bíblico mais profundo, falar a verdade, falar de maneira clara, de maneira direta e levar a palavra do Senhor de maneira que possa alimentar os irmãos a cada manhã. Que não seja apenas uma live para a gente passar um tempo juntos, mas uma live para nós crescermos juntos. E é por isso que o senhor está aqui, porque eu sei que o senhor tem muita bagagem para poder passar. E o nosso tema de hoje, na realidade, ele foi retirado de uma palavra do senhor, que, se não me engano, foi de domingo passado, ou de domingo retrasado, não é? A palavra que o senhor pregou na igreja falando sobre marcas no cristão, no verdadeiro cristão. E então, falando aí, o senhor falou, é muito fácil a gente falar do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele é só você replicar aquilo que o Senhor marcou em você. É só apresentar os registros que Deus deixou na sua alma. E aí eu gostaria de ler aqui o Gálatas capítulo 6, e gostaria que o irmão começasse a esboçar alguma coisa, e a gente começasse aqui um debate teológico em cima desse assunto, porque é tão importante, porque o senhor falou aqui sobre nós somos uma igreja verdadeira. Mas uma igreja verdadeira é composta de pessoas verdadeiras. O que é um cristão verdadeiro, um cristão autêntico? Como nós podemos identificar essa autenticidade cristã numa pessoa? O apóstolo Paulo diz aqui em Gálatas capítulo 6, sobre uma série de argumentações sobre a sua vida, inquestionável vida, e ele diz no verso de número 17, que eu acho que é um texto muito rico, ele sozinho já daria muitas semanas de debate. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Então, que ninguém me moleste, que ninguém me incomode, que ninguém me faça acusações, que ninguém me chame a atenção, porque as marcas de Jesus em mim são profundas, são sérias. E no caso do apóstolo Paulo, ele está falando de marcas físicas, porque ele foi de fato torturado, marcado, ferido por amor à cruz, mas ele também fala de marcas emocionais, marcas espirituais profundas, né, pastor? Então vamos começar por aí. Como é um crente autêntico, um crente verdadeiro? O que ele tem que esboçar para ele ser um crente verdadeiro? Como é que o senhor identifica isso aí? Esse texto de Paulo é muito poderoso, né, pastor? Só para lembrar o contexto, há uma discussão ali sobre religião, né? E aí eles começam a discutir com Paulo sobre, por exemplo, a importância da circuncisão nessa nova aliança. E
O apóstolo Paulo, ele dedica, na verdade, o livro de Gálatas quase inteiro para mostrar que aqueles ritos, né, do Antigo Testamento, do hebraísmo, não vão caber mais dentro da aliança e perderam o seu significado. Né? São letras mortas para um tempo onde a glória de Deus está viva e mais viva do que nunca. E aí eles incomodam Paulo a respeito de uma marca, que seria uma marca no corpo da circuncisão. E aí Paulo encerra o assunto dizendo: ei, não dá para a gente conversar de igual para igual. Vocês carregam uma marca para vocês não serem perseguidos por Jesus, mas eu trago no meu corpo as marcas de que eu pertenço a Jesus. E essa resposta de Paulo, não me incomode, não me perturbe, não me moleste, não é uma resposta de um homem arrogante. É um cara dizendo o seguinte: ei, eu não quero conversar besteira, né? Eu passei décadas e décadas da minha vida dormindo menos para que outras pessoas pudessem dormir melhor. Eu passei anos da minha vida sofrendo para que outros pudessem colocar um sorriso no rosto, né? Enquanto vocês dormiam, eu estava acordado, ouvindo os planos de Deus a respeito de mim, a respeito do mundo. Enquanto vocês se divertiam, eu estava renunciando. E por que Paulo está dizendo isso? Paulo está dizendo isso porque onde Jesus habita, a vida não é mais comum. Onde Jesus estabelece morada, é impossível que você seja o mesmo. Porque, nas palavras do próprio Paulo, pense só: Deus, um ser extraordinário, grandioso, e ele vem habitar o homem, o tesouro em vaso de barro, que eu acho uma figura extraordinária que Paulo criou, mas eu penso numa outra questão: o quanto que a glória de Deus, ao passar pela carne mortal nossa, caída e destruída, pode gerar de prejuízo para Adão e de lucro para o Jesus que habita em nós. Então, o que Paulo está dizendo é: não dá para ser o mesmo depois que Jesus passa a estabelecer morada na tua vida, e alguma coisa vai mudar e mudar de maneira relevante. Rapaz, que palavra linda. Pastor, quando o senhor disse aí, você traz marcas para não ser perseguido por Jesus, e eu trago marcas de Jesus que me identificam com Jesus. Pastor, como isso é rico, rapaz. Como isso é poderoso, né? E um Paulo que está dizendo que abriu mão de seu sono, de seu descanso. Repete essa frase para nós, pastor, porque isso é muito bom. E eu queria até anotar alguma coisa. O senhor foi rápido demais. Então isso é muito bom. Então veja, que coisa profunda isso, pastor. Então você traz... Há pessoas que estão vivendo o cristianismo para agradar religiosamente alguém, né? Há pessoas que estão vivendo o cristianismo como uma capa para encobrir o pecado dele, né? Eles estão vivendo o cristianismo como quem encobre alguma coisa suja de si mesmo. Mas aquele que está disposto a viver por Cristo, ele está desnudo, as suas marcas estão à vista e toda a sua vida está exposta, né? Eu vejo Paulo dizendo isso também, porque se ele está dizendo, eu trago no meu corpo as marcas, ele está dizendo, olhe para elas, veja essas marcas. Elas não são razão de minha vergonha, elas são razão de meu orgulho, de minha alegria. Enquanto a marca da circuncisão é algo escondido, porque é algo para Deus, é um sinal para Deus. As marcas de Cristo são expostas, como as marcas do próprio Cristo são expostas, né? São marcas nas mãos, nos pés, na costela. Ele ficou desnudo ali diante de uma multidão, exposto. O cristianismo é mais ou menos isso, né, pastor? Uma exposição do indivíduo, e que aquele que não tem a vida no altar, ele não tem como sentir prazer em ser exposto. É ser exposto ao vexame, à vergonha de ser humano e pecador, e descobrir que você precisa de ajuda e socorro. Mas repete essa frase em nome de Jesus, porque essa frase é boa demais. Então repete aí, pastor. Você traz as marcas, repete aí para o pessoal anotar. Eu trago no meu corpo as marcas de que eu pertenço a Jesus, né? Essa marca no nosso corpo, na verdade, é como se fosse uma prova. É como se fosse Tiago falando: você ama Jesus? Então me prova pelo teu casamento, né? Me prova pela tua família, me prova pelo teu extrato bancário, me prova pelas tuas obras que Jesus habita em você.
E se Jesus habita em você, progressivamente, Adão fugirá de você. Quando Adão foge, ele vai deixar marcas na tua mente, no teu corpo, na tua alma, porque Adão é insaciável. Então, você vai substituir esse Adão que vai ficar marcado na tua carne, na tua mente, nas tuas emoções, na tua família, na tua saúde, financeiramente falando. Porque, veja só, se você consegue marcar Jesus no teu extrato bancário, com a mesma frequência que você se marca, você para de ser abençoado e Deus começa a te usar para abençoar. Veja só, existe um servo de Deus em algum lugar que está orando: Pai, a tua palavra diz que o justo não mendigará o pão, eu te honro, eu creio no teu nome, mas eu tenho fome. E aí Deus não descerá corporalmente. Ele vai escolher um filho dele e dizer: Ei, filho, paga essa conta para mim, porque eu já te dei condições necessárias para isso. Aí você deixa de apresentar suas dívidas a Deus e agora você pergunta a Deus quais as contas dele, entre aspas, que você irá sanar. Então, você se torna alguém que alimenta, você se torna alguém que consola, você se torna alguém que abençoa, você se torna alguém que cura o oprimido. E ao fazer isso, progressivamente, Adão vai fugindo de você e Jesus vai entrando em você. Por isso que Paulo aos Filipenses vai dizer: olha, eu quero ser achado nele. Tudo aquilo que era lucro, ser hebreus de hebreus, ser da tribo de Benjamim, ser zeloso, ser irrepreensível, para mim tudo isso é um prejuízo e eu considero como perda, porque eu quero ser achado nele, de uma maneira que, quando me procurarem, não vão me encontrar mais. Né? Paulo está dizendo: você tenta bater na minha vaidade, você não vai achar a minha vaidade. Você tenta bater na minha reputação, no meu orgulho, tenta bater no meu corpo, porque eu já perdi tudo por amor a Jesus. Então, toda vez que você vier me tocar, você não vai ver mais Paulo, porque eu quero ser encontrado nele. Aí a pergunta é: como que você pega um cara desse, pastor? Porque ele está dizendo: quem me feriu foi Jesus. E se foi Jesus quem me feriu, quem mais poderá me ferir? Né? Acho que é Billy Graham que diz que a salvação é pela graça, mas a transformação vai te custar Billy Graham. absolutamente tudo. Então, se é Jesus que está te ferindo, ninguém poderá causar mais prejuízos a Adão do que o próprio Jesus. E ao fazer isso, você ficará com marcas no teu corpo que te identificam que você pertence a alguém. O senhor está vendo esses raiozinhos aí, pastor? Tô É vendo. porque a coisa é forte. Querido, anote aí no seu comentário na tela: eu quero ser encontrado nele. Eu quero ser encontrado nele. Para ser encontrado nele, você tem que abrir mão de você mesmo. Você tem que abrir mão do Adão, que o pastor falou. Você tem que abrir mão de você mesmo. Você tem que abrir mão das suas vontades, dos teus desejos. A marca de Cristo em você não é apenas um sinal de que você sofreu por amor a Jesus. É um sinal de que você vive por Jesus, que você vive uma constância em Jesus. E eu gostei muito da sua frase, pastor, porque geralmente a gente não gosta de tocar nessas coisas, nesses assuntos. Mas a sua frase veio dizendo que quando a sua conta bancária mostrar que você serve ao Senhor, quando a sua família mostrar que você serve ao Senhor, quando os seus negócios mostrarem que você serve ao Senhor, como é que é isso, pastor? É priorizar Deus nessas coisas? É colocar Deus em prioridade nessas coisas? Fala um pouco disso, eu gostei demais disso. Coloca aí, irmãos, eu quero ser encontrado nele. Amém. Essa questão de ser encontrado de Jesus, como é que Paulo resolveu toda a dor emocional que Adão pede, né? Porque Adão, ele apresenta só dívida, né? Só conta. E Jesus é aquele que paga todas as dívidas. Então, como que você vai provar isso? Você vai provar isso a partir de um doce prejuízo em perder para Jesus. Isso, eu creio, pastor, que isso parte do nosso nível de expectativa. Por exemplo, a grande maioria de nós estamos satisfeitos com a vida eterna. Conhecemos o Evangelho, aceitamos a Jesus. Na hora que nós temos convicção da nossa salvação, essa convicção faz com que a gente sente no banco no domingo, cruze os braços e aguarde o retorno de Jesus.
Só que isso é a parte fácil do Evangelho, porque todos esses homens, Paulo, Pedro, João, Martinho Lutero, aqueles que nos antecederam, depois que eles tiveram convicção da salvação, eles fizeram uma pergunta para Jesus: qual é o próximo passo? Qual é o próximo nível? O que que nós vamos fazer a partir de agora? Porque eu recebi de graça, né, a salvação. E essa salvação não pode me colocar na cadeira de domingo. Agora, uma questão que os irmãos precisam entender é que Deus vai trabalhar sempre no nosso nível de expectativa. Se para você água pelo tornozelo tá bom, para Jesus tá bom também. Você é legal, você é gente boa, seu dízimo, sua oferta, todo domingo que você está na igreja, não tem nenhum problema. Mas se você está insatisfeito com o seu progresso espiritual, se você está infeliz com o seu desenvolvimento em Cristo, Deus vai tirar você do playground gospel, te levar para o escritório dele, abrir um mapa do mundo e mostrar qual que é o seu papel dentro do plano dele nesse mundo. E aí depois que ele te mostra o seu papel, você começa a viver para a glória dele. E aí talvez no futuro, no fim da tua vida, você poderá virar para os teus netos e dizer: eu trago no meu corpo de que as marcas de que eu tive uma vida útil, a marca de que eu tive uma vida que valeu a pena ser vivida. Jesus, quando ele falou assim: cuidado para que vocês não sejam lançados no Guiena, o Guiena era o lixão de Jerusalém. E eu acho que quando Jesus fala isso, ele está fazendo, talvez trazendo à memória qual que foi o triste fim de Jezabel. Jezabel, que foi uma mulher extraordinária no seu tempo, poder, fama, realeza, ao final da sua vida, ela estava numa janela. E nessa janela, Jeú passa, manda derrubar ela de lá, os cavalos passam por cima dela, e aí depois chega a notícia no palácio. Sabe quem era a mulher? Era a grande Jezabel. E aí Jeú fala: então vamos enterrar essa mulher. O soldado volta lá, acha somente a mão dela, né, inteira. Os E aí cães. Jeú fala: jogue aos cães. E o que que eu aprendo? A gente precisa ter muito cuidado para que ao final da nossa vida a gente não seja apenas jogado ao lixo da ociosidade, da falta de frutificação, da falta de utilidade, da falta de serviço, e a gente não ter provas de que Jesus habitou em nós. Então, a salvação eterna precisa nos dar paz e nos chamar para a próxima conversa, porque Deus não está satisfeito quanto água pelo tornozelo. Ele quer que você se submerge completamente a ponto que ele te abrace e aí você possa ser de fato luz do mundo, sal da terra. Há um projeto de Deus para você e há um projeto que você traça para você mesmo espiritual, né? Então, nesse projeto nosso, o Senhor respeita o nosso projeto, né? É isso que o Senhor disse, né? Então, o Senhor respeita o nosso projeto. Se nós queremos caminhar uma légua com o Senhor, amém. Mas se nós queremos correr e voar, Ele vai nos dar a condição de correr e voar. Mas eu tenho dito aos irmãos que se alguém quer ir mais fundo em Deus, tem que aprender a nadar. Tem que aprender a nadar, tem que começar a treinar, porque não adianta você querer entrar mais fundo em Deus se você não tem exercitado sua vida com Deus. Então, aprender a nadar é se exercitar, senão você vai se afogar nesse rio profundo de Deus, como muitos crentes, diz a palavra do apóstolo Paulo, naufragaram na fé. Então, muitos crentes que não sabem nadar, morrem nas águas do Espírito mesmo, naufragam nas águas do Espírito. Mas aqui também, pastor, uma coisa interessante é o perigo de ser crente de janela. Outro dia eu Sim, falei aqui sobre ser crente de janela, que coisa terrível. Que nós temos aí alguns personagens que na janela fizeram bobagens, né? Nós temos o caso do moço que cai da janela no culto, né? Então tem muito crente desejando o que está fora da igreja, né? Então adormece na janela, observando, sonhando com as coisas do mundo. Mas nós temos o caso de Mical, que observa a adoração da janela. Então, o crente que está na janela, ele não pode esperar muito não, né, pastor? O crente que está na janela, ele é apenas um observador da glória de Deus na vida dos outros. E acaba se tornando um invejoso sem razão, né? Porque ele começa a dizer,
bobagem a respeito da adoração do outro, porque crente de janela tem uma perspectiva diferente de quem está no meio sentindo na atmosfera da adoração, a atmosfera do culto, a atmosfera de Deus, ao lado da arca de Deus, ou à frente da arca de Deus, que se sente compungido a não ter vestes reais e rasga suas vestes reais, joga sua coroa ao chão e dança na presença do Senhor. O crente de janela não tem essa percepção. O crente de janela está ao longe, olhando e observando a carnalidade, observando os detalhes menos importantes. E o perigo de ser crente de janela é muito grande, pastor. Muito grande. Porque é um contentamento barato, né, pastor? É como se você estivesse satisfeito com o bom de Deus. Eu costumo dizer que o bom de Deus sempre será inimigo do melhor de Deus. É como se Deus te desse Isaac e para você tá bom Isaac. Só que Deus Peraí, não... pastor, peraí. O bom de Deus pode ser inimigo do melhor de Deus. Escreve isso aí, gente. Isso aí é que a gente tem que gravar nas lives. O bom de Deus esconde O o que bom é de de melhor. Deus, o bom de Deus sempre será inimigo do melhor de Deus. O bom de Deus será inimigo o bom de Deus será inimigo do melhor de Deus. Uau! Anote aí, gente, coloque no comentário. O bom de Deus sempre será inimigo do melhor de Deus. Anote aí no seu comentário. Amém, pastor. É assim que a gente vai ruminando a Bíblia, ruminando as reflexões. Pode continuar, meu amado. Por exemplo, Deus deu Isaac para você, te prometendo outra coisa, mas você está satisfeito com Isaac. E eu gosto de desafiar a igreja a procurar na Bíblia onde que Deus prometeu a Abraão um filho. Deus nunca prometeu a Abraão um filho. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de multidões, não pai de Vai ter uma multidões. descendência. Prometeu ele uma descendência que viria a partir de um filho. Mas a promessa não é você será pai de um filho, teu filho te dará um neto e depois um bisneto. A promessa seria você será pai de multidões. E aí eu gosto de dizer que Isaac é um entulho. Deus quer passar, Isaac não deixa. Deus quer mostrar o futuro extraordinário a Abraão, mas o seu amor pelo bom de Deus impede Eles chegaram mais. que ele acesse o melhor de Deus. E Deus sempre pedirá aos nossos inimigos. Deus sempre pedirá, na verdade, o inimigo do nosso progresso. E ao pedir o inimigo do nosso progresso, isso gerará uma marca em nós. Então Deus jurou para Abraão: olha, eu quero te dar as nações e você é apaixonado por esse menino. Então a gente vai ter que matar esse menino. E Abraão, na verdade, ele abriu mão de Isaac. Porque quem parou Abraão não foi Abraão. Quem parou Abraão foi o Senhor. Então Deus viu que ele abriu mão. Estava determinado. Estava determinado. E uma coisa que eu gosto de dizer é o seguinte: quando Deus estraga os nossos planos, isso é uma bênção, porque Deus estragar teus planos é a prova de que Ele está no seu barco. Né? Porque coisa terrível é você ter sucesso sem a presença de Deus. Coisa terrível é você dar certo, chegar no teu objetivo, mas Deus não está com você no pódio. Deus não Pastor, está... você não pode falar tudo assim, não. Calma. Repete essa frase de novo. Qual frase, Repete pastor? para o pessoal anotar isso aí. Quando eu falar uma frase dessa, eu tenho que repetir ela várias vezes. Qual frase? A frase quando Deus está no seu barco, quando Deus estraga o seu projeto. Ah, sim. Quando Deus estraga seus projetos, é porque Ele não quer que os planos seus deem certo para você. Ele quer que os planos dele deem certo para você. Então, quando Ele estraga seus planos, é a prova inconteste de que Ele está contigo. Que Ele ainda tem interesse em você, tem interesse na tua vida. E Ele não quer que você prospere pela força do teu braço. Ele quer fazer com que você prospere no plano dele. Então, eu sempre me alegro quando eu estou fazendo alguma coisa, ela não dá certo e ela não funciona. E aí logo eu pergunto para Jesus: foi o Senhor que estragou ou foi o diabo que estragou? Aí Jesus: não, fui eu. Fui eu que vim, te tomei, te estraguei, porque eu tenho para você um trilho novo, eu tenho para você uma outra direção, eu tenho para você uma outra história. E descansa. Voltando a esse passo que Deus nos pede, nesse nível de contentamento. Deus
Tudo bem. Se você está satisfeito com Isaac, Isaac vai te dar um neto e esse neto vai te dar um bisneto e encerra a conversa. Ou você pode olhar para o outro lado e ver o que a obediência de um homem fez. Abraão se tornou pai na fé dos filhos de Deus do Velho Testamento, do Novo Testamento, e há 2021, 22 anos, ele é o pai na fé da igreja. Então, Deus não mentiu quando disse a ele: ei, conte estrelas no céu vazio. E ele creu. E quando ele contou estrelas sem vê-las, porque era dia, mas ele sabia que as estrelas chegariam. Por isso que ele saiu da sua parentela, ele saiu da sua terra, ele saiu da sua tenda, por isso que ele entregou seu filho. E essas marcas de prejuízo, né? Perder a família, perder a terra, perder o conforto, perder o filho, mesmo que momentaneamente, geraram. Quando Deus visita Abraão de carrada, ele se torna o vulto mais extraordinário da história, né? O pai na fé de todos os homens. Pastor, e o bacana em tudo isso é a gente consegue ver a Bíblia em tudo isso que o senhor está falando. Porque quando uma coisa está contrária à Bíblia, quando ela é antibíblica, a gente não consegue achar um paralelo. Mas quando o senhor vai falando, a Bíblia vai nascendo, vai brotando, né? E eu vejo aqui o Abraão aprendendo com Deus a ver além. Talvez por isso ele seja o pai da fé, porque ele aprende sempre a ver além de tudo, né? Aquela resposta que ele dá para Isaac, Deus proverá para si, é a demonstração de um homem que está vendo além do que ele poderia estar vendo como ser humano. Ele está aprendendo com Deus a enxergar mais do que apenas a água até os artelhos. Ele está vendo muito mais o Senhor. Em Hebreus diz que ele espera que Deus ressuscite o seu filho da cinza. Ele nunca viu isso, ele nunca viu uma referência disso, ele não tinha nenhuma base para crer nisso. Mas é um homem que está andando com Deus, e quem está andando com Deus está aprendendo a dinâmica de Deus. E a dinâmica de Deus não obedece limites ou se sujeita a limites humanos, a limites naturais. Então ele espera além do natural, ele espera no sobrenatural, que muito crente precisa aprender, a esperar no sobrenatural de Deus. Mas aí indo para Paulo também, o apóstolo Paulo chega a dizer: eu estou em aperto, porque se eu fico aqui eu vou produzir muito mais. Mas se eu vou para a presença do Pai, vai ser glorioso. Mas se eu ficar aqui, ele é um camarada que ele está na luta em dar mais para o Senhor, em produzir mais para o reino, em dar mais resultado para o reino e ir logo para os braços do Pai. Enquanto hoje nós vivemos uma espécie de cristianismo apático, um cristianismo doente, um cristianismo na UTI. O crente quer logo morrer para ter paz. E quer logo morrer para encontrar com o Senhor e pronto, não há nada que fazer aqui. E eu ouvi o pastor, eu esqueci agora o nome do pastor. Eu vi o pastor dizendo, o pastor americano dizendo assim, que nós vivemos, eu vou lembrar o nome dele já já, que nós vivemos o melhor tempo para a evangelização, porque nós vivemos a apostasia. E na apostasia há uma sede e uma fome das pessoas muito grande pela palavra do Senhor. Então é o melhor momento para nós evangelizarmos e falarmos de Cristo Jesus. Mas quem consegue ver isso, pastor? Só quem está com os olhos no Senhor, no alto, né? Só quem está marcado por Cristo consegue ver isso. O apóstolo Paulo vive essa realidade que a gente podia viver hoje, né, pastor? A gente podia viver essa realidade de poder olhar para o futuro. John Piper que disse isso. A gente olhar para o futuro e a gente dizer assim, poxa, há muito o que fazer, dá para fazer. Dá para fazer. No meio de toda essa pandemia, dá para fazer. Há alguma coisa. Há pessoas que estão usando o choro para vender lenço. Então, há pessoas que estão usando o choro para se amargurar. Então, eu acho que é uma questão de como ver a obra do Senhor Deus. Não sei se o senhor concorda comigo, mas como ver o Senhor Deus nessa questão está muito ligado a como você foi marcado por Deus também, né? Porque se eu um dia fui salvo, pastor, essa obra em mim tem que ter produzido alguma coisa tão extraordinária que eu tenho desejo de que outras pessoas vivam a mesma libertação que eu vivi. Sim, pastor. Na verdade, como Deus marca e como eu deixo também ser marcado, né? Porque Jesus sempre vai nos convidar. Ele chamou o jovem rico e falou assim: olha, eu vou pedir o inimigo do teu progresso, que é os teus bens, e vou te mostrar o outro lado. E aquele jovem disse: eu não quero, né? Assim como também Deus, quando ele disse
a Jesus e manifestou como um trovão, e ali muitas pessoas ouviram e testificaram, é Deus que está falando. Mas muitos homens disseram, eu prefiro ser aprovado pelos homens, eu prefiro a glória dos homens do que a glória de Deus, porque a glória dos homens me preserva, a glória de Deus me expõe. E aí precisa ser, de fato, uma escolha e uma decisão, né? O senhor falou aí, né? As pessoas estão confortáveis, parece que estamos vivendo o evangelho da autopreservação, né? E eu te falo um negócio, muitas pessoas que estão na igreja hoje, elas querem coisas que somente o diabo dá. Jesus não entrega e Jesus não consegue saciar a fome que grande parte da igreja hoje tem. A razão pela qual muitos vão à igreja todo dia buscar algo, só o diabo consegue satisfazer essa fome. Porque o crente, quando ele é marcado por Jesus, ele vai desenvolver outro tipo de prazer, né? Ele vai desenvolver outro tipo de paladar. Então, por exemplo, quando a gente pensa pecado e santidade, por que Deus abomina tanto o pecado? Porque o pecado sempre sairá da esfera pessoal e ele sempre atingirá a esfera social, né? O pecado de Adão e Eva foi um prejuízo para todos nós, assim como o nosso pecado de hoje continua sendo um prejuízo para todos. Então, na infância cristã, você fica fazendo aquele negócio, pílula vermelha, pílula azul, certo, errado, pecado e santidade. Só que na maturidade cristã, você não peca apenas pensando em você. Por exemplo, um menino na fé, quando ele peca, ele pensa logo em salvação. Nó, perdi a salvação. Perdi a salvação. Ele pensa só nele, mas quando ele peca, ele tem que pensar, não é só eu que estou perdendo. A minha esposa está sendo morta, meus filhos estão sendo mortos, o meu pecado impede que a agenda de Deus passe por mim, eu sirva melhor a minha igreja, sirva melhor a minha família. Então, um crente menino, ele está pecando, limpando a barba, virando para Deus e falando assim, foi mal. Mas um crente maduro, quando ele peca, ele diz, não é apenas sobre mim, eu estou matando centenas de pessoas ao meu redor. E eu deveria ter mais cuidado nisso, porque eu estou virando lenha para o juízo. Né? Se eu não produzir, palavra forte é assim. Se eu não produzir uma vai ser na raiz. Rapaz, que palavra forte é essa. Só podia repetir isso para nós aí. Repete essa frase aí, pastor. Aqui a gente aprende por frases. Vamos lá, só para a gente voltar ao conceito todo. Deixa, inclusive, dar um exemplo. Posso dar um exemplo, pastor? Faça favor, pastor. Eu acho que até comentei com o senhor. Vamos voltar aqui. O crente menino, quando ele pensa em pecado, ele pensa que o pecado é somente sobre ele. Só que ninguém peca no secreto. Todo pecado, ele vai sair da esfera do secreto e ele vai atingir a esfera social. Vai matar alguém. Por exemplo, um pecado de adultério. Não é só sobre as duas pessoas. Aquilo vai girar e vai matar emocionalmente e espiritualmente todos envolvidos ao redor. Ao ponto, por exemplo, que mata outra pessoa, mata outra família. Saber dessa história encoraja outros casais a adulterarem também. Por exemplo, pecado de pornografia. Pense só, um homem casado cometendo pecado de pornografia. O clique dele não está matando só ele. Primeiro, mata ele, que é templo do Espírito Santo, corrompe a sua mente, a sua sexualidade, corrompe a sua libido. E esse viciado em pornografia, ele vai tratar todas as pessoas com as quais ele encontrar como se fosse um objeto. Segundo, mata a sua esposa, porque a esposa não tem corpo, não tem o sexo, não tem a libido que a atriz do vídeo tem. A atriz do filme pornô, ela tem um corpo, tem uma libido, tem uma performance que nem é verdadeira. E aí, o marido que é viciado em pornografia sempre vai tentar comparar a sua esposa com a menina do vídeo. E a sua esposa nunca vai chegar nesse nível. E aí, sexualmente, emocionalmente, afetivamente, o marido vai matar, porque
ele vai diminuir a libido para com sua esposa vai ver que está sendo preterida em prol de outra mulher, é morta emocionalmente. Terceiro, ele mata a menina do vídeo porque a atriz do vídeo pornô era alguém pela qual esse filho de Deus deveria estar trabalhando pela redenção. Mas ao clicar no vídeo, ele está encorajando que ela permaneça nessa indústria. Quarta pessoa, ele encoraja o dono da indústria a continuar produzindo filmes pornôs que matam milhares de pessoas ao redor do mundo. Ou seja, você agora tem uma indústria pornográfica que é sustentada pelas visualizações dos filhos de Deus. Por que Deus abomina tanto o pecado? Porque ele sempre vai sair lá do seu quarto e ele matará todos nós. Ele destruirá todos nós. Então, o crente maduro, ele não está pensando no pecado apenas como uma consequência. Para ele está dizendo, o meu pecado vai matar todo mundo. Então, eu preciso saber escolher. Porque o meu pecado mata, mas a minha santidade atrai a agenda de Deus. A minha santidade atrai a unção de Deus. A minha santidade atrai a graça de Deus sobre a minha igreja, sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre a minha esposa. Então, quando eu me santifico e eu sofro prejuízo em Adão para santificar, eu estou salvando milhares de pessoas ao meu redor. Jesus disse, né? Lá acho que é João 17. Olha o que Jesus disse. Eu me santifico por eles. Sim. Ou seja, a santidade não é só sobre mim mais. A minha santidade é para preservar todos que estão ao meu redor. Então, o crente maduro, que é marcado por Jesus, ele não está preocupado apenas em ir para o inferno. Ele está preocupado em quantas pessoas mais ele está levando para o inferno quando ele peca. E quando ele pensa nisso, ele prefere sofrer o prejuízo calado para salvar o ambiente. E nunca é tarde para reconhecer isso. Nunca é tarde. Se agora essa palavra entrou no coração de alguém, aceite essa palavra, assuma, ela entrou no meu coração, eu estou aceitando essa palavra para mim, porque eu acho que essa palavra cabe a todos nós. É o que diz a palavra do Senhor, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, às vezes você ouve uma palavra e diz, não diz respeito a mim, mas diz respeito, nós somos o corpo de Cristo. Então, cada irmão está ligado a mim, então diz respeito a todos nós. Diz respeito a todos nós. E uma coisa muito interessante de pecado e pecado é que aquele pecado que é claro, assim, que é latente, que é descarado, é o que a gente vigia em cometer. A gente não considera que é descarado, é claro e escarado e descarado para Deus qualquer pecado. Então, veja, o pecado de Davi acontece mesmo antes dele ser entregue por Natã, mesmo antes dele ser delatado por Natã, ele já estava em maus lençóis com Deus. Então, o Senhor manda o Natã, mas não precisava, se ele tivesse um coração ali que reconhecesse a tempo, não precisava mandar um profeta dizer coisa alguma. Ele poderia reconhecer a tempo e corrigir-se a tempo, mas ele ignora aquele pecado, pastor, que é cometido dentro do quarto. É um pecado que nos dá a sensação de que estamos ilesos, não fomos vistos, não fomos pegos. E é esse talvez o maior risco do pecado escondido, né? O pecado oculto é esse pecado que a gente acha que só a gente está vivendo ele. E que só nós estamos vendo, e Deus viu, mas Deus é misericordioso e perdoa, Deus é bom e perdoa. Eu acho que o crente, todos nós, irmãos, todos nós, essa live nós vamos subir ela para o YouTube, porque todos nós temos que ouvir isso aí de novo. Então isso é muito sério, pastor, isso é muito verdadeiro, isso pastor, é muito sincero. Isso que o senhor falou do pecado do quarto, é uma coisa muito séria. Porque Davi, eu acho que ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque ele chamava os seus pecados de crimes, né? E ele não brincava nem arrependimento. Ele sabia que o seu pecado matava milhares de pessoas, assim como matou milhares de pessoas. Quando o senhor fala desse pecado do quarto e esse pecado da rua, eu tenho uma heresia pessoal, e o senhor até me corrige agora. Lá vai eu passar vergonha, mas tudo bem. Eu estou diante do professor, não tem problema em cometer essas heresias. Eu falo que existe uma diferença entre pecado e iniquidade.
Davi falava, perdoa meus pecados, encobre as minhas As iniquidades. iniquidades. Pecado é aquilo que você faz em público e todo mundo vê que é pecado. Iniquidade é aquilo que você faz e somente Deus vê que é pecado. Olha o que acontece com muitos de nós. Nós conhecemos a Jesus e mudamos o nosso comportamento na força do nosso braço. A gente descobre qual que é a aparência de ser um filho de Deus e a gente começa a ter a aparência de filho de Deus. Por exemplo, o que é a aparência de filho de Deus? Vestir, não beber, não fumar, não trair a esposa com outra mulher, não prostituir e, por exemplo, carregar a Bíblia. Então vamos supor, domingo, um homem está indo de mão dada com sua esposa, terno e gravata para a igreja, carregando uma Bíblia debaixo do braço. Quem olha e fala assim, cara, lá vai um homem de Deus, porque ele tem todas as evidências físicas e comportamentais Estereótipo, né? de um filho, todo estereótipo de um filho de Deus. Mas Jesus chega e fala assim, ei, eu passeio no meio da minha igreja e eu vejo com olhos de chamas de fogo e vejo o que o homem não vê. Conheça as tuas obras. Você tem fama de que está vivo, mas você está Mas está morto. morto. Porque Deus conhece a nossa essência. Então, muitos de nós procuramos a aprovação dos homens quando o assunto é santidade. A gente deveria procurar a aprovação de Deus. Ou seja, não converter o nosso comportamento na força do nosso braço. Porque uma casa que é limpa, mas não é habitada, quando ela volta a ser habitada por 7. Muito pior. Então tem muito crente que larga, por exemplo, um pecado na força do braço, mas quando ele volta a cometer de maneira muito pior, porque ele não é habitado por alguém. Então, não é você arrepiar o braço no domingo e dizer Jesus me visitou. É ele estabelecer morada e gerar uma série de prejuízos em você a ponto de arrancar o seu Adão e trazer para fora um espírito vivo. Então, esse negócio do pecado do quarto e o pecado da rua, o pecado da rua é o que os homens veem, o que a igreja vê, o que o pastor vê. Mas o pecado do quarto, os pensamentos, os olhares, um coração iníquo, uma vontade de aproveitar a oportunidade de passar a perna sem ninguém perceber, é esse tipo de santidade que Deus quer. Né? Deus não quer a santidade, eu deixo de fazer, eu deixo de vestir, eu deixo de ir. Deus quer a santidade, eu sou habitado por Ele. E quando eu sou habitado por Ele, eu sei ser honrado, eu sei ser desonrado, eu sei o que é passar fome, eu sei viver abundância, porque ninguém mais pode me tocar, porque eu posso todas as coisas nele. Aqui. Amém. Pastor, só foi falando aí, eu vou me arrepiando aqui, rapaz. Sensacional isso aí que o senhor está falando. Lindo, perfeito. Lembrando que iniquidade é o ato replicado de Satanás. É esse o sentido da palavra iniquidade. É replicar o ato de Satanás. É o mesmo que dizer que Satanás, ele peca sem sentir culpado, sem se sentir culpado. Ele peca sem se sentir movido emocionalmente negativamente. Ele peca sem sentir que está ofendendo a Deus. Isso é iniquidade, que é o pecado que já se tornou parte de você e você já não se sente ofendido e nem sente que está ofendendo ninguém. Agora, isso aí que o senhor falou é muito sério, né? Os crentes estão muito preocupados em converter o seu comportamento e pouco preocupados em converter o seu coração. Quando a gente lê a Bíblia falando do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, a gente vai ver que ele teve comportamentos reprováveis, mas o coração era puro. E aí que está a grande diferença do rei Davi para todos os demais, né? Ele era um homem de coração puro. Ele teve comportamentos reprováveis. Ele foi um pai relapso em alguns momentos. Ele foi um adúltero em um momento. Ele foi um assassino em um momento. Mas ele tinha um coração capaz de se converter. Ele tinha um coração que se constrangia com o erro. Então, uma coisa muito importante é a gente buscar a conversão do nosso coração, buscar a conversão da nossa alma. O nosso íntimo com Deus tem que estar sarado, para que o nosso exterior não seja comprometido. Porque, na realidade, pastor, mais cedo ou mais tarde, o que está na alma sai. Mais cedo ou mais tarde. A casca de ovo, uma hora é rompida pelo pintinho, pelo passarinho, sai. Não tem jeito. A casca de ovo, uma hora quebra, a tartaruga sai,
sai lá o bichinho, sai lá o bichinho que estiver lá dentro, o que estiver escondido sai. E eu vejo o pecado como aquela coisa que está ali, aparentemente guardando o indivíduo, né? Ele se sente seguro porque ele está envolto naquela casca de segurança. Ele está ali pecando só ele e Deus, ou só ele, né? Achando que está sozinho. Mas ele não percebe o risco que isso está trazendo para ele. E o risco que ele está trazendo para todos ao redor. Porque, pastor, a Bíblia diz que o escândalo viria. Mas ai daquele pelo qual vem o escândalo. E para mim, pastor, o escândalo ele só é possível na vida de um crente que consegue se maquiar por longo tempo. Um crente que só consegue se preocupar com a casca por longo tempo. Um crente que é altos e baixos, ele não vai escandalizar ninguém, porque as pessoas já sabem da sua fragilidade. Mas um crente que consegue se maquiar por longo tempo, se preocupar em converter o seu comportamento e não o seu coração, mais cedo ou mais tarde, ele vira o escândalo. E aí está o grande perigo, né, pastor? O escândalo. Ai daquele pelo qual vem o escândalo. Porque esse ai é briga, né? O ai na Bíblia é guerra contra Deus. Então, ai é sempre lutar contra o Senhor Deus. Então, ai de ti é ai porque você está brigando comigo. E o Senhor disse para Saulo de Tarso, dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Não briga comigo, não. É esmurrar ponto de faca, você vai se dar mal. E o crente precisa atinar para isso. Precisa atinar para isso. O crente não é melhor porque o pecado dele não é visto pelos homens. O crente é melhor quando Deus olha para ele e não enxerga nele culpa. Eu vejo então que é melhor agradar a Deus do que os homens em todos os sentidos, né, pastor? Então, quando Deus olhar para mim e disser assim, você está aprovado, o céu está garantido. Agora, se você ouve isso dos homens, não há garantia nenhuma. O homem não pode te dar nenhuma garantia. Então, se eu tenho a aprovação da minha igreja, se eu tenho a aprovação do meu pastor, se eu tenho a aprovação da minha denominação, isso não quer dizer muito. Se você não tem a aprovação do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Então, o ministério aprovado nem sempre é um ministério que está dando certo para as pessoas, mas está dando certo para Deus. O senhor começou essa live falando sobre Paulo, né? Enquanto vocês estavam dormindo, eu estava orando. Enquanto vocês estavam dormindo, eu estava me evangelizando. Enquanto vocês estavam dormindo, eu estava me debruçando sobre a Bíblia. Então, na realidade, ele é um homem que buscou vida com Deus e essa vida resultou em alguma coisa. Então, eu acho que é muito mais importante. E Paulo, muitas vezes, não foi reconhecido pelas pessoas. A igreja de Corinto mesmo via Apolo melhor do que ele, Pedro melhor do que ele. Então, ele foi subjugado por muitas pessoas, foi colocado em uma esfera de inferioridade por muitas pessoas. No entanto, ainda que ele não tenha sido reconhecido pelos homens, ele foi por Deus. Ele foi por Deus, né? Então, as pessoas reputavam Paulo como alguém reprovável, mas para Deus ele foi alguém aceito, e isso é maravilhoso. A história sempre se encarrega de colocar o tempo nos is, né, pastor? O tempo Sim. passou, né? Mas quem é Paulo diante dos demais? Pois é. E o esforço dele, ao fim de tudo, deu um resultado brilhante, né, pastor? Porque ele se esforçou, se julgou menor do que os outros, né? Porque isso também é característica de um bom crente. Porque quando a gente sobe à presença de Deus, a gente sabe o tamanho que a gente tem. E aí a gente não vai tentar se colocar sobre ninguém, porque a gente vai se aproximando de Deus, vai vendo nossa dimensão em relação à dimensão de Deus. Essa proporcionalidade nos humilha e a nossa humilhação nos exalta, né? Porque a gente acaba sentindo o nosso verdadeiro lugar. A gente precisa se colocar no nosso verdadeiro lugar. Pastorzão, eu não quero tomar mais seu tempo. Eu sei que aqui está uma bênção aqui. O senhor tem mais alguma palavra a nos trazer aqui? Porque eu já estou até chocado. Vou ter que assistir essa live várias vezes para fazer várias anotações. Não, pastor, o senhor entrou num. A gente entrou começou a entrar num tema aí, acho que mais uns 5 minutinhos, só para a gente concluir, porque Vai lá, pastor, vai lá. a gente falou do prejuízo. Agora a gente não falou do lucro do prejuízo. Sim. Porque Do lucro, do prejuízo diante de perder para Deus, no caso, né? Perder para Deus é ganhar. existe um lucro quando você perde para Deus, um lucro poderoso, né? Por exemplo, todo dano que Deus te causar, isso se converterá em vida. Eu gosto de dizer que Deus não deixa o nome dele ir para o SPC e Serasa. Se você perdeu para Jesus,
não tem como. Ele virá te visitar e ele te dará muito mais do que aquilo que você perdeu. Então, quando eu digo que existe um doce prejuízo em perder para Jesus, porque quando Jesus vem te visitar, amado, você não sabe, né? Por exemplo, falando de Paulo. Paulo viu coisas que João não viu. Paulo foi até o terceiro céu. Paulo escreveu 13 livros da Bíblia. Paulo colocou seu nome na história como um dos homens mais extraordinários. Então, perder para Jesus não é perder, é esperar quando Jesus vier te visitar. É esperar quando Jesus vier te visitar. Por exemplo, como é que a conta que eu gosto de fazer, né? Por exemplo, cada gabinete que eu faço, cada oração, cada prejuízo que eu faço, sofro pela minha esposa, cada calúnia, cada infâmia que eu sofro em nome de Jesus, cada hora que eu gasto, cada cesta básica que eu dou, cada dinheiro que eu invisto em alguém por causa de Jesus, eu sei que eu estou gerando um crédito eterno no Senhor e quando Ele vier me visitar, toda essa dívida será sanada. Né? Toda essa dívida aparente de Deus comigo será sanada. Por isso que o texto está dizendo: bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm fome de sede de justiça, bem-aventurados aqueles que sofrem, bem-aventurados os pobres de espírito, os mansos que promovem a paz, porque eu os recompensarei. Né? O final do texto fala assim, eu até abri a Bíblia aqui: bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, perseguirem, medindo e mentindo, disserem todo mal de vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande no céu a vossa recompensa. Deus está dizendo: eu irei te pagar, eu irei sanar, porque se você fez do meu nome, você gerou em mim uma resposta que eu te darei, e não apenas a altura, muito mais do que você merece. Então, há respostas nos céus, mas há também há respostas aqui na terra. Né? Eu costumo dizer, por exemplo, Ana disse, para Ana, Deus disse: por causa da sua oferta ousada, eu não vou te dar apenas Samuel, eu te darei filhos e filhas. Para Gideão, por causa da sua fé, eu batalharei em teu favor. Para Daniel, por causa das suas palavras, eu vim trazer a resposta para a sua oração. Para Zacarias, por causa da tua fé, a tua esposa está grávida, ela gerará um filho. Para aquele centurião, por causa da tua fé, eu sararei a tua casa. Para Cornélio, porque as tuas orações subiram até a mim, eu estou enviando um servo meu para pregar o evangelho, a fim de que salve você, tua casa e teus servos, porque você fez algo aí na terra que gerou uma correspondência aqui no céu. Você sofreu um prejuízo aqui na terra que gerou de mim uma resposta. E quando eu te visitar, se prepare, porque aí o teu lucro será muito maior do que o teu prejuízo. Ou seja, existe um doce prejuízo em perder para Jesus. Quando você perde para Jesus, é a melhor derrota. Você perder para quem ganhou. E se Jesus é vencedor, nós nos tornamos mais do que vencedores, porque perdemos para Ele. E nele nós seremos vitoriosos eternamente. Então, não existe prejuízo nenhum em perder para Jesus. Pelo contrário, existe um lucro eterno. Paulo disse, né? É tudo isso que eu considerava como lucro, eu reputo como perda para ser achado nele e ser conhecido nele. Paulo disse em outro texto: nele estão escondidos os segredos da sabedoria e da ciência. Então, por isso que o poeta está dizendo: eu quero conhecer Jesus. E ao conhecer Jesus, amado, se prepare para viver em constante lucro aqui na terra e principalmente na eternidade. Lembrando que isso não é para Deus uma barganha e que a gente não deve fazer isso como moeda de troca, porque isso perde a essência, né? Então, a ideia aqui é perder para a santidade. Perca para a santidade, filho, porque quem perde para a santidade é a carne. Então, perca para a santidade. Deixa a santidade ganhar essa guerra. Deixa a santidade ganhar essa guerra dentro de você. Deixa a santidade ganhar essa guerra dentro da sua alma, dos seus pensamentos. Deixa a santidade ganhar a guerra da sua vontade. Deixa ela vencer você. Deixa a santidade vencer você. Seja vencido pela santidade. A proposta de Jesus no Evangelho é basicamente essa, né, pastor? Você
abre mão de tudo por amor a Cristo e Cristo abre mão de tudo por você. Então, é uma troca justa, eu acho que injusta, né? Porque o que nós vamos receber é maior, né? Muito maior. Mas é justa no sentido de perder aqui para ganhar no céu, vale a pena. Perder aqui para ganhar em Deus, vale a pena. E lembrando que é um tesouro que não vai se corromper jamais, que não vai se perder, que não vai acabar, não vai ter fim. Então, perca para a santidade. Perca para Jesus. Perca para Jesus. Deixa Jesus ganhar dentro do seu coração. Então escreve aí no seu comentário, perca para a santidade, perca para Jesus, vale a pena. Vale a pena, em nome de Jesus, vale a pena. Meu pastor, muito obrigado ao senhor por aceitar o convite de estar aqui comigo. Eu espero que o senhor venha outras vezes. Deus abençoe ricamente. Entrem, irmãos, entrem no canal da igreja IBVE MOC. IBVE MOC. E assista lá os cultos, acompanhe os cultos da igreja, uma bênção à igreja. Amém? E abençoar vocês, que Deus abençoe cada um de vocês com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus.